Vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pode ajudar aí os nossos filhos a criar bons hábitos. Por que eu trouxe esse tema hoje? Tá frio, né, gente? Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tá frio. Tá bem frio e só tá aumentando cada vez mais esse frio. Então, sejam todos aí muito bem-vindos, gente. E olha só, né, no meu dia a dia, na minha prática escolar, o que eu ouço muito? Eu não sei o que eu faço para esse menino dormir mais cedo. Não sei o que eu faço para esse menino comer direito. Eu não sei o que eu faço para esse menino parar de mexer no celular, parar de jogar, parar de mexer com redes sociais. Eu ouço muito isso no meu dia a dia. Então, se você está aí passando por isso hoje, por alguma dessas situações, ou se você conhece pessoas que já passaram por essas situações, ou que estão aí passando, então tem um aviãozinho aqui embaixo, gente, manda essa live aí para mais pessoas, para que essas pessoas possam aí, então, conhecer aí uma nova maneira, ou uma maneira aí de poder, então, ajudar a sua criança aí a criar novos hábitos, certo? Lembrando vocês, gente, que a comunidade Mãe Intencional, gente, que é estilo aí uma Netflix, tá? Onde a gente tem encontros semanais aí, encontros exclusivos, tá? Só para quem tá aí nessa comunidade. A gente fala lá sobre autoestima, é uma comunidade, gente, que começou por agora, Isso é novo, Isso é um projeto novo meu, começou por agora. Então, assim, a gente tá, começando a rodar a engrenagem, mas lá é o que a gente vai ter de melhor aí, relacionado, a conhecer os nossos filhos. Porque, gente, o meu intuito aqui no Instagram, nas redes sociais, gente, é o quê? É poder ser contribuição para vocês, mães, que na grande maioria das vezes, às vezes se encontram perdidas, como é o caso aqui dessas perguntas que, desses questionamentos que a gente ouve no dia a dia. Gente, mas eu não sei o que eu faço para o meu filho dormir no horário, eu não sei o que eu faço para ele acordar mais cedo, eu não sei o que eu faço para ele largar o celular, para ele comer direito, Então, assim, em busca de ajudar aí mães a dar soluções, ou pelo menos ser luz aí, no caminho de vocês, é que eu tenho essa rede social e criei a comunidade Mãe Intencional para poder aí estar mais perto de vocês por um valor, gente, super acessível. Lembrando que é um valor que você está fazendo um investimento para a sua vida, tá? Para o futuro dos seus filhos. Então, gente, aquele negócio, se a gente não pensar agora, se a gente não agir agora, no futuro, e é um futuro próximo, a gente vai ter que aí arcar, com custos bem mais altos, relacionados às vezes até mesmo, não só aí profissionais que vão aí tentar ajudar a sua criança, mas também com medicamentos, tá? Então, se você quer evitar muitas situações aí, de ter que correr atrás de profissional para saber o que você faz com seu filho, como que você vai ajudar ele, então, o seu momento de agir, é igual eu falo, a mãe intencional, ela age na intencionalidade. Então, é agir, gente, no agora, tá ok? Então, comunidade Mãe Intencional nesse mês agora de maio, mês das mães, tá aí com 75% de desconto, gente. Desconto aí, mega power em conta, que é uma assinatura que vocês vão ter, porque lá vocês vão entrar, assinou, fez a assinatura lá, como que fala? Teve acesso, assinou, por apenas, gente, R$ 9,90 por mês. Isso dá menos de, se eu não me engano, menos de 33 centavos por dia, uma coisa assim, eu não sei direito assim de cabeça não. Mas vocês vão ter acesso a mentorias, a vídeos, a orientações, a videoaulas aí gravadas minhas, a informações aí para vocês acessarem, gente, a hora que vocês quiserem. Então vocês vão ter esse acesso a hora que vocês quiserem, tá bom? Mas vamos lá.
entrando aí no nosso assunto de hoje, como que a gente pode ajudar os nossos filhos a criar bons hábitos. Então, eu separei aqui, gente, eu fiz até uma listinha aqui. Como que a gente pode, então, ajudar os nossos filhos a criar bons hábitos, né? Como que você vai ajudar o seu filho a dormir acordar mais cedo? Como que você vai ajudar o seu filho a dormir mais cedo? Né, para não chegar no outro dia de manhã, ele não ficar com aquela preguiça de ir para a escola, aquele desânimo, e aí você fica nervosa, você começa, né, a ficar estressado. Então, como que você pode ajudar seu filho? Como que você pode ajudar o seu filho a se alimentar melhor, né, ter aí uma saúde física e emocional aí melhor? Como? E como também aí, né, são vários comos. Como também você pode aí ajudar a sua criança a ter um desenvolvimento melhor, né? A, por exemplo, ter aí uma vida escolar mais saudável. Então, né, são questionamentos aí que por trás disso, gente, vem o que a gente chama de hábitos, né? Existem hábitos que as famílias têm. Cada família aí tem um hábito. Né? Tem famílias, e aqui, gente, eu não estou julgando, né? Não estou falando o que é certo, o que é errado, né? O que eu vou passar são orientações, ok? A gente está só no Instagram hoje, tá? Essa live eu vou baixar ela lá, vou subir ela para o YouTube. Então, hoje a gente está só aqui no Instagram. Então, o que acontece? Tem mães aí, né, que estão aí nessa peleja, como criar, como que eu posso ajudar? Então, famílias tem diversos hábitos, né? Cada família aí tem seus hábitos. Tem família que tem o hábito de, né, vocês já viram? Todo domingo reúne ali a família, faz uma macarronada, faz uma galinhada, né? Então é aquele hábito familiar. Tem família que tem o hábito, por exemplo, de todos os dias fazer a sua oração junto antes de dormir. Tem família que tem hábito de dormir só depois da meia-noite. Tem família... Então, assim, gente, são infinitos hábitos e cada família tem o seu, né? Cada família tem o seu. E aí, o que veio, então, para mim hoje, né, falar para vocês foi isso. Como que a gente pode, então, criar novos hábitos saudáveis aí para ajudar os nossos filhos? Como que a gente pode ajudar eles, gente? Primeiro de tudo, gente, o que é? É o exemplo. Se você quer que a sua criança durma mais cedo, você precisa ser esse exemplo. Porque os nossos filhos, eu falo, gente, eles são um radarzinho. Eles estão o tempo todo nos observando, eles estão o tempo todo ali olhando, né? Pegando cada informação que a gente passa para eles, tanto verbal quanto não verbal. Então, a gente está ali o tempo todo passando informações. E também, as pessoas que mais convivem com a sua criança, elas também são essa fonte aí, né, de informações que a sua criança vai captando e agregando nela no dia a dia. Porque criança não tem filtro. Tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela escuta, tudo aquilo que ela observa no seu dia a dia, ela vai internalizando ali como fatos comuns da sua vida. Então, se a criança, a família, tem por costume, boa noite, Ani, verdade, é bem assim, não é? Então, por exemplo, se a sua família tem aí por costume ir dormir depois da meia-noite, o que vai acontecer, gente? Essa família que tem por costume dormir aí depois da meia-noite, aquela criança que ali convive também vai ter o hábito de dormir depois da meia-noite. E aí, muito provavelmente, se essa criança, ela acorda às 6:30 da manhã, por exemplo, para ir para a escola, ela vai ter uma certa dificuldade em acordar. Concorda? Outra coisa, hábitos alimentares, né? Também, tudo que eu for falar aqui, gente, lembra
que a primeira mudança, né, que para criar um hábito saudável, a referência desse hábito, novo hábito, vai ser nós. A primeira mudança, a primeira referência vai ser nós pais. Você pai, você mãe, você que mais convive com a sua criança. Então, primeiro, né, como que a gente pode aí criar bons hábitos? Lembrar sempre que nós somos o exemplo. Sempre que você estiver fazendo algo, lembra, poxa, eu estou sendo o exemplo do meu filho, certo? Depois, segundo, refletir. O que é um hábito saudável para você? Você precisa ter clareza. O que é um hábito saudável para você? Um hábito saudável para você é, por exemplo, dormir mais cedo e acordar mais cedo? Um hábito saudável para você é se alimentar bem. E o que é se alimentar bem para você? Se alimentar bem, por exemplo, para você é comer frutas e verduras variadas todos os dias? Ou não? Um hábito saudável de me alimentar bem é eu pelo menos fazer uma refeição, vamos dizer assim, saudável, que contenha, né, frutas e verduras por dia. Então você precisa ter isso claro na sua mente. Certo? Além de você ser o exemplo, você, para mudar, né, para criar um novo hábito, você precisa ter isso muito claro aí na sua mente, certo? Então, o que para você é um hábito saudável? Por que eu tô falando isso? Para que na sua mente esteja claro aquilo que você vai se tornar de exemplo para o seu filho, ok? Depois, gente, terceiro passo é entender o processo. Entender que você é o exemplo é o primeiro passo. Entender que você precisa saber o que é um novo hábito, o que é um hábito saudável, o que é um hábito saudável para você é o segundo passo. E depois, você precisa entender o processo. O que eu tô falando de entender o processo, gente? É entender que para se criar um novo hábito, o novo hábito, ele não acontece do dia para a noite. O novo hábito não acontece do dia para a noite, gente. Criar um novo hábito é processo, certo? Aqui é o que vai acontecer aí, né, durante o dia a dia, durante os dias. Às vezes leva dias, às vezes leva meses. Então é processo. Você precisa ter isso claro na sua cabeça. Não é do dia para a noite que as coisas vão mudar. Ok? Depois, você precisa lembrar que cada criança tem seu ritmo. Para quem tem mais de um filho, sabe o que eu tô falando? Cada filho é de uma maneira. Tem aqueles que são mais acelerados, tem aqueles que são, né, mais um pouquinho lentos, mas são bem mais conscientes. Às vezes aquele acelerado, né, ele vai fazendo as coisas tudo de uma vez e se esquece, se perde. Então a gente precisa ter isso em mente, né? Que a criança tem o tempo dela. Às vezes ela vai aprender o novo hábito muito rápido, mas às vezes também ela vai levar um tempo aí para aprender, né? Para realizar esse novo hábito. Depois, gente, lembrar, isso aqui é importante, lembrar que não só você, mas todas as pessoas que convivem ali mais próximo com a sua criança, mais tempo com ela, todas essas pessoas serão exemplos para ela. Por quê? Porque todas essas pessoas que estão ali convivendo no dia a dia da sua criança, a criança, né, aquelas que convivem por mais tempo, tá, gente? A criança está pegando ela ali como um ponto de referência. O que ela faz? O que ela fala, a maneira como ela se expressa, a criança está internalizando aquilo. Porque é o que ela está vendo, são as pessoas que ela está convivendo. Então aquilo está sendo a referência dela. Por mais que a gente seja pai, mãe, se a gente sai para trabalhar e deixa a criança, por exemplo, como uma babá, a referência daquela criança vai ser também a babá, não só pai e mãe. Mas também vai ser a babá, vai ser a avó, né? Então a gente tem que ter isso muito em mente. Por quê? Porque é um processo, gente.
Se é um processo, a gente precisa entender o que está envolvido. Então, isso tudo está envolvido. A questão do entender o processo. Não acontece do dia para a noite. As pessoas que mais convivem com a sua criança também são referência para ela. E cada criança tem o seu ritmo. A gente precisa ter consciência disso, certo? Outra coisa, gente, se preciso for, o novo hábito terá que ser começado ali por nós. Se, por exemplo, eu tenho o hábito de dormir à meia-noite e eu não quero que o meu filho durma à meia-noite, eu quero que o meu filho durma às 9h30, por exemplo, eu terei de ser, essa nova mudança de hábito para o meu filho. Porque eu terei de ser esse exemplo para ele. Porque se eu for dormir às 9h30, essa criança também ela irá dormir às 9h30. A gente, é claro que não vai ser 9h30 em ponto, vai 9h40, 10:10. Mas se é um novo hábito, se eu tenho o costume de dormir à meia-noite, se eu quero criar um novo hábito, eu preciso ser esse espelho. Se eu não estou sendo ali a referência daquilo que eu quero para ela, então eu terei de mudar esse hábito primeiramente em mim. Tá, gente? Isso é só uma referência que eu estou aqui passando para vocês. Depois, mudar, gente, gera desconforto. Mudar gera insegurança, gera às vezes medo, gera receios. Mudar um novo hábito, criar uma nova rotina, tira as pessoas, tira principalmente nós, que vamos agir aí com essa intencionalidade, tira a gente da zona de conforto. E tirar a gente da zona de conforto não é algo agradável, nem algo bom, nem algo legal. Mas, se nós queremos, então, que os nossos filhos cresçam fortalecidos aí, saudáveis, emocionalmente, fisicamente, se essa é a minha intenção, então eu terei que por hábito criar, então novos hábitos que sejam congruentes com isso que eu quero. Não adianta nada eu querer que meu filho coma saudável se você está comendo só lixo. Não adianta, gente. Não adianta. Que exemplo que você está dando para sua criança se você, que é referência para ela, está comendo só besteira? Entende? Então, assim, a gente precisa muito bem lembrar que nós somos aí essa referência para as nossas crianças, gente, tá? A gente precisa lembrar muito disso. Outra coisa, às vezes vai ser preciso, então, criar nós, enquanto adultos da história, criar esse hábito primeiramente para nós. E para se criar um novo hábito, gente, o hábito o que é? Deixa eu pegar aqui para vocês. Um hábito, gente, é uma ação ali que se repete. E a rotina, é uma ação que se repete ali com frequência. Então, você vai ter que introduzir uma nova rotina aí na sua casa, na sua vida, na sua família. Se você quer, então, criar um novo hábito. Então, o hábito é uma ação que se repete com frequência, com uma certa regularidade. Ok? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Isso que eu tô falando? Fala para mim se tá fazendo sentido. Então, o hábito, gente, é isso. É você criar aí, uma nova rotina para sua vida, para sua família. É o que a gente faz assim todos os dias, Por exemplo, eu quero que meu filho durma mais cedo. Então, você vai se programar ali. Opa, pera lá, se eu quero que o meu filho durma mais cedo e eu sei que eu sou o exemplo disso, então eu preciso o quê? Eu preciso dormir mais cedo. Vou dormir, vamos supor, às 9h30 da noite. Então, às 9h30 da noite, eu vou ter, a partir de hoje, o compromisso de dormir às 9h30 da noite. Gente, Leandra, isso é obrigatório todo dia? Gente, faz uma rotina. Durante a semana, a gente dorme às 9h30 da noite. Aos finais de semana, a gente pode dormir meia-noite. Entende? Então, assim, faz uma programação. Outra coisa,
Vai adiantar você fazer uma revolução, uma mudança brusca nessa sua rotina, no seu hábito? Não. Você precisa, como eu falei, gente, é processo, é aos poucos. Eu quero melhorar o hábito do meu filho de dormir mais cedo para ele acordar mais cedo e, né, consequentemente, ir tranquilo para a escola, né, não chorar, não ficar nervoso, não ficar irritado, beleza. Então esse vai ser o primeiro processo, primeira ação que você vai ter, que você vai criar um novo hábito a partir de agora. Mas eu também quero que o meu filho se alimente melhor, eu quero que o meu filho estude mais. Então você vai se programando aí aos poucos para que isso aconteça. Uma maneira mais fácil aí, uma sugestão que eu dou para vocês, gente, comece aos poucos. Você quer, por exemplo, essas 3 coisas. Quer que seu filho durma mais cedo para ele acordar mais cedo, quer que ele se alimente melhor e quer que ele... eu esqueci, vamos colocar aqui, pratique um esporte. Faça alguma atividade física. Ok, então vamos começar com o sono. Né? Uma criança que dorme melhor, ela estuda melhor, ela se alimenta melhor, consequentemente ela vai ali até mesmo tendo um ânimo, né? um pique, né? Um ânimo melhor para o dia a dia dela. Então vamos começar com o sono, é só um exemplo, vocês podem começar aí com o que vocês quiserem, mas só um exemplo, aí você começa então, beleza, então agora a partir de hoje, todos os dias durante a semana a gente vai dormir às 9h30. E aí conversa com a sua criança, filho, a partir de hoje a gente vai começar a dormir mais cedo, para que você possa acordar mais cedo, não ficar irritado, não ficar choroso, né? Enfim, para que você possa estar bem na manhã seguinte. Então isso você conversa com a sua criança, certo? Aí o ritual de dormir, como você vai fazer ele dormir, aí vai depender aí, vai da sua maneira como você lida com ele, tá ok? Depois, vai ter que repetir isso, gente, todos os dias até que isso se torne um hábito. O hábito é aquilo que a gente repete com regularidade até que ele haja, até que você faça isso no piloto automático. Então, você vai precisar ter esse novo hábito, praticar ele todos os dias, ok? Por quê, gente? Vou dar um exemplo para vocês. Um novo hábito é como dirigir. Para quem nunca, né, dirigiu, não tem o costume, não tem o hábito de dirigir, aprender a dirigir é algo desconfortável. A pessoa, ela vai ficar insegura, ela vai ficar com medo, ela vai ficar ansiosa, né? Então ali vai ser muito desconfortável para ela. Porém, ela vai, né, agindo ali com a intencionalidade de tirar sua carteira de habilitação, de ter a sua habilitação, de poder andar com o carro dela, ela vai agindo ali intencionalmente. Então, o que ela vai se esforçando para que aquilo ali aconteça, né? Agindo intencionalmente para que aquilo se torne um hábito. E o que acontece? Ela, com a prática do dia a dia, gente, aquilo ali se torna um hábito que ela faz no piloto automático. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas pessoas eu vejo falando assim, nossa, eu nem sei como que eu cheguei lá no meu serviço, mas eu cheguei. Mas por quê? Foi um hábito, ali se criou um hábito, que ela faz fazendo um piloto automático. Esse é um tipo de hábito, gente, né? Um exemplo de tipo de hábito positivo, porque é algo, né, que ela já faz ali no piloto automático, que ela não esquece, foi ali pelo seu cérebro, ali foi mapeado, entende? Então isso é algo bom. Esse hábito, tipos de hábito positivos, isso é favorável, isso é algo bom, ok? Para mudar um hábito, gente, é preciso que você tenha uma razão e um motivo, certo? Por exemplo, você quer que o seu filho aí tenha uma saúde melhor. Você quer que o seu filho se alimente melhor. Então você precisa ter em mente o que você precisa fazer para que o seu filho crie esse novo hábito. O que você precisa fazer?
eu preciso comprar mais frutas, comprar mais verduras. Então para isso, para não ficar tão difícil, tão pesado para mim, aqui na minha cidade, por exemplo, dia de terça-feira é um dia que tem, na maioria dos supermercados, não vou dizer todos, mas na maioria tem uma promoção aí de hortifruti. Então, ou seja, essa mãe vai se programar. Terça-feira eu vou fazer então a compra de frutas e verduras para que o meu filho se alimente melhor. Beleza? Então você na terça-feira já se programa aí nessa nova rotina para comprar então frutas e verduras a um preço mais acessível, que não vai pesar no seu bolso e que vai ser algo favorável para você. Então, ok, por que você precisa fazer, né? Para que seu filho, então, se alimente melhor, para que seu filho tenha um hábito de uma alimentação mais saudável. Por quê? Porque isso vai favorecer o bem-estar e o desenvolvimento físico e mental, intelectual, emocional dele, né? Melhor, para que ele tenha um desenvolvimento melhor. E quais vão ser os benefícios? Ele vai estar mais disposto a estudar, ele vai estar mais disposto a praticar um esporte, ele vai estar mais disposto, né, a brincar. Então, esses são os benefícios. Então, você precisa ter isso em mente. Isso é o quê? Você precisa ter uma razão e um motivo pelo qual você quer, então, aí, criar um novo hábito. Por que eu tô falando isso, gente? Porque se você não tiver um motivo, se você não tiver uma razão, isso não vai fazer sentido, nem para você, nem para criança, muito menos para criança. Se isso não fizer sentido para você, muito menos será para sua criança. Entende? Então, quando você faz esse planejamento que eu falei para você, toma consciência que você é o exemplo, que você precisa agir intencionalmente para que essa mudança aconteça. Quando você toma consciência do passo a passo, o que você precisa fazer, que foi tudo aquilo que eu passei, que eu fui falando, explicando aqui para vocês. Para quem entrou agora, gente, depois assiste o início da live para vocês entenderem. Então, para vocês terem, quando vocês fazem esse planejamento aí mental, quando vocês entendem o processo e aí quando vocês começam a agir então a favor disso, um novo hábito para se instalar na sua mente é mais fácil, porque aí a mente entende o processo, o caminho que ela vai precisar percorrer, e aí quando você começa a atuar, a agir ali, a sua mente, por mais que ela queira te puxar para trás ali, porque ela não quer sair da zona de conforto, porque a nossa mente ela é muito inteligente, ela não quer sair ali da zona de conforto, ela quer permanecer no hábito que ela já tem. Então, por mais ali que ela se esforce para que você não faça, já vai com a rotina, com essa nova criação do hábito, com a repetição, isso já vai fazendo mais sentido do que você pegar uma coisa vaga e querer mudar assim, do dia para a noite. Aí você não vai ter resultado, certo? Então, para que você, tenha um novo hábito, você precisa ter consciência disso tudo. E você precisa entender, né, ter um motivo e uma razão para que isso faça sentido para a sua vida e para a vida do seu filho. Feito isso, tendo consciência disso, fica mais fácil o processo aí para que a sua mente, então, haja em função de que as coisas aconteçam, certo? Então, falei o que significa o hábito, né? Essa questão do repetir com frequência. E o nosso cérebro, gente, ele gosta de um hábito. Ele gosta de fazer as coisas repetidas vezes, porque aquilo ali poupa energia. Então, a partir do momento que a gente ali age com intencionalidade para mudar esse novo hábito, gente, essa intencionalidade age a favor de nós. Entende? Então, a gente precisa entender isso. Então, percebe? Então, como que um novo hábito, como que isso pode ser favorável aí para a sua vida? Como que isso pode, então, ser algo que vai aí te trazer mais tranquilidade no seu dia a dia, principalmente essas mães que viram para mim e falam assim: eu não sei, mas o que é que eu faço para meu filho dormir mais cedo? Eu não sei o que é que eu faço para ele acordar mais cedo? Eu não sei o que é que eu faço para esse menino parar de mexer no celular? Então lembra
né? Volta lá no começo dessa live começa lá, né? Entende lá o passo a passo. Desde o primeiro, né? Primeiro passo lá, que é você ser o exemplo, até você chegar agora, tá? Então, mudar o hábito, gente, é um processo que exige vontade, é um processo que exige rotina, né? Para você ter um novo hábito, você precisa, então, agir com vontade, com intencionalidade. Entende? E isso precisa virar ali uma nova rotina para você, para que isso faça sentido. E para que a sua mente ali, o seu cérebro, ele comece então, gente, a captar essa nova ação e aí criar, né, traçar novos caminhos neurais. E esses novos caminhos neurais, gente, vai ser o que vai fazer, o que vai se tornar, né, fazer sentido aí para um novo hábito para o seu filho, entende? Então, para que um hábito mude a sua vida, mude a vida do seu filho, ele primeiro ele precisa ser conscientizado. É aquilo que eu falei, você precisa ter consciência. Por que você quer esse novo hábito? O que vai ser esse novo hábito? Quais vão ser os benefícios para o seu filho de se ter aí esse novo hábito? Então, por isso que você precisa ter consciência disso. E depois, você precisa, né? Tomei consciência, eu preciso tomar uma decisão. Não, a partir de hoje, todas as terças-feiras, né? Eu quero que meu filho se alimente melhor, para que ele tenha uma disposição melhor, para que ele estude melhor, para que ele tenha um desempenho melhor. Então, exemplo, tá, gente? Todas as terças-feiras eu vou ao supermercado, porque é dia de promoção, hortifruti, então eu vou lá, vou comprar fruta e verdura para ele para a semana, vou preparar para que todos os dias ele tenha uma alimentação mais saudável, ou seja, você tomou consciência do que você precisa fazer, então você toma a decisão de que então o que você vai fazer, os motivos pelos quais, as razões pelas quais você vai agir. E depois você parte para ação. Aí você vai, toda terça-feira você se programa, você vai lá no mercado, compra as frutas, as verduras, faz a sua programação lá do cardápio seu da semana. Gente, às vezes pode ser chato, né? Mas ter em mente qual vai ser, de preferência anotado, o cardápio da semana, isso é muito importante. Você não fica perdida. Se você já faz a compra em cima, né? Você economiza porque você faz a sua compra ali, a listinha em cima do seu cardápio. O início, gente, é igual eu falei, novo hábito, vai te tirar da zona de conforto, vai ser desconfortável, né? Você vai querer ali sabotar, né? Porque o seu cérebro não quer mudar, gente. Ele vai te puxar, ele não quer criar um novo hábito, ele quer permanecer ali repetindo aquele antigo hábito. Então você precisa, vou agir com intencionalidade, pera lá, eu quero que meu filho mude, eu quero mudar, eu quero ser um bom exemplo para ele. Então tudo começa com você enquanto mãe vai precisar agir com intencionalidade, entende? Então conscientizou, né? Entendeu qual que é a decisão que você precisa tomar, parte para ação. Para isso tem, né, várias, igual eu falei, gente, não é do dia para a noite que a mudança acontece, um novo hábito acontece. É processo, tá? É processo. Então, toda mudança que acontece na nossa vida, gente, ela primeiro se iniciou ali na nossa mente. Isso é para tudo. Então, a partir do momento que você quer ali criar, né? Quer que o seu filho desenvolva ali um novo hábito saudável, lembra do passo a passo que eu falei no início dessa live. Se você não pegou o início dessa live, vai lá no início dela, que eu tô falando lá o passo a passo. E o primeiro passo é você ser o exemplo, tá? Dessa nova mudança. E então, tomar consciência, entender os motivos e as razões e partir para ação. Porque tudo que acontece na nossa vida, um dia ela foi ali, tá? Iniciada na mente de alguém, na nossa mente, certo? Exemplo disso, gente, tudo que a gente tem hoje, toda a tecnologia, né? Construções aí diferentes, tudo isso, gente, um dia foi pensado na mente aí de uma pessoa.
E essa pessoa, o que ela fez? Ela imaginou, ela tomou consciência daquilo, ela tomou consciência do passo a passo, o que ela tinha que fazer, quais os motivos ali, né? Por que ela ia fazer, por exemplo, um prédio, sei lá, aqueles prédios arranha-céu. Por quê? Porque vai ser o maior arranha-céu. Então, vai ser aquele engenheiro famoso, bem conhecido. Então, ela tinha uma razão para fazer aquilo. Então, aquilo foi conscientizado, foi colocado ali na mente dela. Ela imaginou até como seria, né? Lá na frente, aquele arranha-céu já terminado, gente. É só um exemplo, tá? Então, ou seja, ela sonhou, ela conscientizou, ela trouxe ali para ela aquela razão e os motivos pelos quais ela queria, né, que aquilo ali se realizasse. E, por fim, o que ela fez? Ela agiu. Então, sonhar sem ação, gente, não acontece nada. Querer sem agir não tem resultado nenhum. Porque como falo, né? Muita gente fala. Falar, até papagaio fala. E fazer, quem é que faz? Né? A gente precisa ter consciência disso. E aí você então terá que fazer, gente. Tomou a decisão, começa a agir. E para criar um novo hábito, você terá de fazer isso todos os dias, até que isso se torne um hábito e aconteça aí no piloto automático. Porque fazendo isso, esse processo, novo processo, uma nova criação de hábitos, de uma nova rotina aí, todos os dias, você, como eu falei, você vai criando novos caminhos neurais. E o seu cérebro, à medida que você vai fazendo todos os dias, ele vai entendendo aquilo ali, um novo processo, você vai fazendo e você vai fazendo até que aquilo ali se torne automático. Mas primeiro precisa aí acontecer, tá? Não é só querer, é fazer, é agir, para que esse hábito então se consolide. Tá ok, gente? Então, falei um pouquinho aí de como que a gente pode ajudar os nossos filhos a criar hábitos saudáveis, tá? Se essa live fez sentido para você, gente, deixa o joinha, deixa o seu comentário, tá ok? A gente vai ter, eu acho que essa semana a gente tem encontro aí na comunidade Mãe Intencional. Se você quer participar aí desse encontro, quero ver se eu falo um pouquinho sobre inteligência emocional. Só que para você ter acesso a esse conteúdo, a essas informações, você precisa fazer parte aí da comunidade Mãe Intencional, que é como eu falei, gente, é como se fosse uma Netflix, é uma assinatura que você vai fazer e aí todo mês vai ser descontado lá no seu cartão de crédito, não vai comprometer, né, o seu limite total, porque é um crédito recorrente, todo mês ele paga, você paga essa taxa, que está com 75% de desconto, ou seja, R$ 9,90 por mês. Você vai pagar agora somente, gente, nesse mês de maio. Mês de maio tá acabando. Então, se eu fosse você, eu aproveitava essa promoção para você entrar na comunidade, fazer parte da comunidade, tá? Pra gente trocar figurinha, pra eu estar mais perto aí de você, pra você aí ter mentorias exclusivas, gente, exclusivas comigo. Mas para isso eu preciso que você esteja comigo lá, tá? Na plataforma, na comunidade Mãe Intencional. Então é isso, gente. Espero vocês, né? Durante a semana aí a gente vai se falando, fica de olho aí no meu feed, nas informações, curte, compartilha, manda essa live, os meus posts aí para mais pessoas, tá bom, gente? Ó, beijo grande para vocês, a gente se vê, até mais. Tchau, tchau.